Fala, galera. Professor, Eu. agora Peraí, aqui que tá tendo obra, tá escutando? ainda não. Ah, Dá não. pra Eu escutar? escutei alguma coisa ainda. Bom dia, Essa Vitão do merda. Povo. É, pior que aqui continua. Então, daqui a pouco vai ter barulho, assim. Me dê só 2 minutinhos, rapidinho aqui.
Pronto, voltei. Ah, então, o assunto dela é como não? Basicamente isso, Evelyn. Basicamente isso. É o que eu vou tentar. Deixa eu ver aqui quem é Bom que tá. dia, professor. Cadê o Como é que você cafezinho? está? Cadê o Tá tudo bom com o cafezinho? senhor? Bom dia, tudo Bom bem? dia, tudo bom? Tá melhor lá daquela gripe? Aí, gostei. Não pode O faltar. engraçado é que parece que eu sou o único aluno que respeita os professores, chamo de senhor, pergunto se tá tudo bem, dou bom dia. Eu dou Ah, bom dia e beleza. Eu pergunto como também ele dou bom tá. Não dia. Eu faço também assim, não. chamo de senhor. 84 anos, né? Em Puxa. vez de chamar de senhor, eu chamo de velho. Hã? 36. Não, mas assim, Trinta eu tô trinta e melhor. seis, 36. Quando for no aniversário vai estar 45. Eu tô com. Eu tô melhor. O pessoal que perguntou aí. Que Ainda bom. acordei meio gripado ontem, dei uma colorada de tarde, Cadê a mas. máscara? Cadê a máscara? Olha aí que o Otávio colocou no chat, professor. Eu? Coitado, graças a Deus, eu falo sim, eu tenho As que chamar. formas do senhor conversar com o seu Lá em vizinho cima. pedreiro aí. Saiu no murro lá, Vitão. Otávio caiu a luz. Otávio caiu a luz. Mais pra cima. Bem mais Só, pra cima, professor. só umas rajadas, nada demais, né? Pra que violência? Quer uma bazuca? 38 para botar moral lá. No 7762. Deus é mais. Olha o que a Evelyn disse. Precisou de nada disso, não. Fala aí o que a Evelyn disse. Olha aí. Eu vou dar aula, né? O Vitor teve porrada conversa. Teve? Não. Conversa assim, porrada não. Enfim, deixa eu colocar presença e falta de tudo. Hashtag Vitor Libera. Arthur tá aí, Cauã presente, Daniel presente, Evelyn presente, José, Júlia, Luiz Carlos, Luiz Gustavo, Luiz Otávio. Tá, só o Otávio Dantas que faltou, né? Hoje aconteceu um Exatamente, mas ele milagre. tava aqui Vai agora. Acabou a nevar. luz. Ah, foi dele que a luz faltou. Ah, beleza, entendi. Ele voltar, eu tiro a falta dele aqui. Enfim, começando, Professor, continuando. Oi, você me tira uma dúvida? Você tiro. não poderia botar a presença pra ele, porque porque é o seguinte, ele não desligou o disjuntor da casa dele pra faltar na aula. Hum. Sim, concordo em relação a isso. Sim, aqui no meu condomínio faltou energia, não por isso que eu não tô aqui. Ó, A ontem questão, aqui em casa faltou. tá, a questão, Daniel, é porque o que importa é a presença na aula, saca? Não é? Independente do motivo dele não estar presente, o que vale é estar Então quer presente. dizer que eu não preciso mais prestar atenção na aula, como sempre, né? Geralmente você já faz isso, né? Então, tipo, você entra e vai dormir. Já faz de Oxi! costume mesmo. Mas a gente não tem como ter o controle em relação a se a pessoa está assistindo a aula ou não, ou só está conectada aí no Meet, né? Só fez entrar na aula. Então, mas no final das contas,
o que vai importar é, durante a prova, você fazer uma prova tranquila. De resto, se você quiser entrar e dormir É, tem todas meu as amigo. aulas, Entra onde, rapaz? o que importa é que, na hora certa, estude e tire boa nota. Enfim, vou virar aqui e pronto. Ontem a gente começou a falar sobre o capítulo 16, sobre a página 188, tá? Deixa eu ver aqui. Tá, eu só tinha falado sobre a primeira página do capítulo 16. Então, para o Luiz Carlos não ficar perguntando que página é Já tô na página. 19, tá? Deixar vocês surdos. Se falar comigo, estou curiando, viu? Júlia está curiando. É sério. Beijos. Eu não sei com que ela tá falando isso, mas ela tá curiando. Ok. É porque tem uma ambulância lá na frente da casa dela, tá dizendo lá. Na rua. Ah, Ela disse entendi. aí. Tá, é aquela velha fofoqueira que fica Ela tá na ficando que nem É, essas nada velhas a fofoqueiras. ver. cantina. Até caiu um homem lá de moto, ela também ficou olhando. Hum, bacana. E você também é outro fofoqueiro, né, Luiz? Eu não, você que é. Tudo que Tá batendo aí no acontece, povo do Fofoqueiro. condomínio. Ele tá sabendo de tudo, já percebeu? Maria Fifi, exatamente. Ele fica Exatamente. caguetando os outros. Quando cagueta ele não gosta. Pois é. Vendo aí? Pode caguetar, não tenho nada de escondido, não, rapaz. Aham, tá certo. Tem sim. Quer que eu fale aqui? Deixa Pode eu ver. falar, não tenho não. Só um que ninguém sabe. Pronto. Eita. Então, acabou, encerrou esse babado todo aí. É, Juninho, oi? Hã? Deixa eu só dizer uma coisa. O Daniel tinha dado uma ideia na aula retrasada. Na aula passada ele não estava, né? Na aula retrasada sobre eu começar a fazer algumas apresentações com o PowerPoint aqui, né? Principalmente para a galera que está sem o livro. E aí para facilitar o pessoal, colocar uns slides com texto, tal. Mesmo que não seja o texto inteiro das páginas, né? Mas colocar um texto ou outro para poder facilitar até o entendimento de vocês, até para quem for estudar depois pela internet. Eu ia começar a fazer isso hoje, Daniel. Só que aí, como eu acabei voltando a cair doente ontem, eu tipo, passei de tarde, a tarde toda praticamente dopado, né? De remédio. Aí hoje eu acordei melhor, coisa e tal. Aí hoje de tarde que eu vou poder começar a fazer essas coisas. Então, eu garanto pelo menos a partir da semana que vem a gente já começar a fazer essas aulas com os slides bonitinhos, tal, para poder Uma dar uma perguntinha. dica. Uma pergunta. É, é só eu que tô ouvindo? É todo mundo que dá a voz do professor tá ficando baixinha, aumentando, baixinha, aumentando? É só seus ouvidos mesmo. É, não sei. Luiz Carlos, essa é uma dúvida que você tem direta. Quase todo dia você fala em relação a isso, né? Da minha voz estar assim o tempo todo variando. E o pior é que geralmente só você que está reclamando. Então, talvez seja mesmo sua internet. Ou então você está de fone de ouvido, ou tá no alto-falante. Não tô de fome. Experimente depois no fone para ver se esse áudio fica variando também. Tá bom. Mas pelo que a galera tá falando aqui, tipo, aparentemente é só você que tá tendo esse problema mesmo, A Júlia também tava tendo. tá? Ah, Luiz Gustavo, Everton dizendo que não. Professor, página 189. Estava tendo o quê? Nada não, Júlia. Pode voltar lá para a janela para ver o que a ambulância está fazendo lá. Não se preocupe, não.
ficar curiando lá a vida dos outros. Mataram quantos? Mataram quantos? Foi facada? Foi facada? Deve ter sido. Ô, filho, calma aí, meu filho. A senhora caiu dentro de casa, tá vendo? Ah, triste. Pô, não foi nada emocionante, Otávio. Eu pensando que ia ser um negócio mó massa. Já pode sair da janela mesmo, já sabe o que aconteceu. Ó, Luiz Otávio Dantas entrou aí agora. Beleza. Agora eu posso dar presença. Melhor dar aula, se não. Sim, pois é. Então vamos lá. Página 189, viu, Júlia, Luiz Carlos, galera? Luiz Otávio. Ok, bem, É melhorou porque- agora com o fone. Ô, Melhorou. aqui é história ou artes, hein, Vitão? História. Beleza. Então, novamente aqui, ó. Página 189, capítulo 16, abolição, imigração e urbanização. Pra que isso? Para casos como o de... Quem foi que mostrou o livro ontem? Não, acho que foi do 7º ano. Foi você que mostrou o livro pra gente ontem. Não, eu acho, se eu não me engano, foi no 7º ano que um aluno tem uma xerox do livro, só que algumas partes da xerox não dá para ler direito. Tipo, o número da página e o capítulo não dava para ver direito. Nessa rua só tem fofoqueiro. Eu brincando com minhas amigas, ontem a gente estava tentando de bater na porta dos outros, ela foi fofocar, pô, a gente ficou com raiva dela, só nós chamamos ela de bonita. Inclusive eu, fofoqueirinha. Porra. História de vida aí, né? Rapaz. Ó, Julião. Dá pra Parabéns. fazer até uma novela. Dá, gente, com certeza, velho. Mas enfim, vamos começar finalmente. Nós já vamos tirar essa discussão. Peraí, foi a mesma véia que foi encontrada caída dentro de casa. Júlia, mulher, o que Foi ela que empurrou. Meu Deus! Gente, que babado. Ela disse que não é a mesma, não. Foi a mesma. Rapaz. Professor, tirei um print aqui agora de você. Gente do céu. Ah, tá bom, ó. A galera parou, o Daniel tá falando. Ela aí. que empurrou. Vamos dar aula agora. Enfim. Vamos lá pro fim do tráfico negreiro na página 189. A gente já tinha falado ontem a respeito do... A gente terminou falando sobre a forma que desagradou, que é a ideia da escravidão dentro do Brasil, do fim da escravidão, né? Do fim do tráfico negreiro, desagradou as elites agrárias da época, que dependiam muito da mão de obra escrava. Eles ficavam meio assim para poder começar a contratar trabalhadores livres, até porque esses trabalhadores livres eles seriam assalariados. Eles precisariam ser contratados e pagos pelo serviço. Não poderiam ser explorados da mesma forma que os escravos eram explorados, né? Inclusive, eu cheguei a falar ontem sobre a ideia de desigualdade social, né? Que eu mostrei aquela imagem. Xibom, xibom, bom. Eu terminei com a música Xibom, que quando eu fui ver, Cleide já estava na aula, olhando para minha cara Passou. assim, meu Deus. Você passou 7 minutos da aula dela. 7 minutos, É porque eu vi que, tipo, não estava entrando o professor na aula, aí eu... Para mim é porque terminava... Foi o quê? Terminava o quê? 11h10, né? Para mim terminava 11h20. Aí eu Eu fiquei... falei que era 11h10. E eu pensando que era 11h20. Mas enfim... Lembra que eu falei que era 11h10? Lembro. Enfim, aquilo que a gente estava falando ontem, para mim era 11h20 também. Pois para mim também era. Esses prédios é uma escada, é? Eu estava falando ontem sobre desigualdade social. Prédio de luxo.
fica em São Paulo, ele fica perto, do lado de uma favela. Aí tem um muro que separa o prédio da favela. Aí virou uma foto representando desigualdade social no Brasil. Isso, exatamente. Se eu não me engano, aqui é Paraisópolis. Essa daqui é Paraisópolis, eu não estou lembrado. Não lembro. Mas, enfim. Só que Eu já vi esse, uma foto dessa. Acho que esse é um tava no tipo de, livro, algum livro. esse é um tipo de realidade que a gente vai encontrar não somente em São Paulo, como praticamente todo o Brasil, né? Eu falei sobre a ideia de marginalização também, que é em relação a essa população negra, São Paulo, isso. Em relação a essa população negra, que sempre foi marginalizada, e a ideia de ser marginal, na verdade, não é o ser criminoso. Antes, pelo menos, não existia essa ligação entre ser marginal e ser criminoso. Mas sim a ideia de marginalização em relação àquelas pessoas que acabam vivendo à margem da sociedade. Porque você tem Morreu 3 aí já. Tá construindo os prédios, né? porque complicado. Porque chega, eu me perdi agora. Você tem algumas pessoas que estão centralizadas ali. O centro da sociedade, a elite da sociedade fica ali no meio. E aí, essas populações, elas acabam tendo a necessidade de ir em busca de outros locais para morar, porque esse centro, ele começa a crescer de tal forma que o custo de vida ali vai ser muito alto. Então, eles começam a crescer às margens, mais afastados, porque vão baratear os serviços nesses locais. É bem isso, Otávio. Estou vendo aqui agora. Infelizmente, tanto que várias vezes a gente vê pessoal sendo preso, tal, população negra, passando por esse tipo de situação, e depois de ser preso, as famílias precisam atuar com um serviço de inteligência que a polícia acabou não fazendo. Então, muitas vezes são eles que vão atrás de câmeras de filmagem, dos locais e tudo, para mostrar, ó, meu filho, o fulano não estava nesse local no momento que o crime aconteceu. Algo que deveria ser feito pelo serviço de inteligência das polícias. As próprias famílias estão precisando correr atrás para provar que os seus filhos negros não são bandidos. Enquanto que a gente vê os brancos, em geral, quando a gente fala branco, a gente fala principalmente do pessoal que é ligado às elites. E aí a gente acaba enxergando que existe uma diferença de tratamento muito forte. É só a gente ver, por exemplo, que ainda há pessoas que defendem o Dr. Jairinho. Aquela situação toda lá no Rio de Janeiro, o Dr. Jairinho, que juntamente com a esposa, esposa, namorada, não lembro, mataram o filho dela, que ele matou o filho dela. Então, tipo, até hoje a Aqui, gente o vê menino Henry, né? isso, o caso do menino Ah, Henri. Até hoje a gente vê gente defendendo o cara, falando, não, mas precisa ver se foi exatamente dessa forma. Será que não tem alguém mentindo nessa história? Então, questionando a veracidade dos fatos. Quando é um crime cometido por alguém negro, geralmente esse pré-julgamento já existe. Aí acaba sendo muito mais complicado. Aí acaba sendo muito mais complicado a gente conseguir falar a respeito, por exemplo, sobre abolicionismo penal. É interessante que a gente está falando sobre abolição aqui, e recentemente eu li um livro da Angela Davis que fala sobre abolicionismo penal, que trata justamente da grande maioria da população que está encarcerada é a população negra. E aí, muitas vezes, alguns deles sem nem mesmo ter um julgamento.
cara mata na sua Eu acho frente. que É bem isso, calma. Às vezes acontece exatamente isso. Diga, Otávio. eu acho que no Brasil todos os policiais começam a andar com câmeras no colete ligado o tempo todo para ver como anda o comportamento deles. E se houver alguma coisa desse tipo, eles provavelmente seriam expulsos da corporação. Mas Existe o já um. problema é o seguinte. Diga, Daniel. Pode falar, professor. Existe um projeto de lei que ainda, se eu não me engano, o estado de São Paulo já começou a implantar isso, que algumas corporações da polícia eles já estão andando com a câmera acoplada aqui no ombro para poder transmitir essas abordagens, para poder fazer isso. Só que ainda é uma minoria, e claro, a gente sabe que de repente, dependendo do tipo de ação, por isso que depende do grupamento. Por exemplo, você acha que vai colocar isso com o pessoal sei lá, de uma guarnição que a gente sabe que geralmente é ligado ao pessoal das milícias, por exemplo. Aí você acha que eles vão andar com câmera? De jeito nenhum. Existem policiais corruptos, essas coisas. Bastante. Existe muito policial que não se envolve com nada disso, realmente, que é a maioria. Só que o que acaba manchando o nome da instituição são justamente aquelas pessoas que fazem o mal. É sempre Eu assim. vi um negócio de Gabriel Monteiro que ele tava, tipo, tentando culpar um policial porque, um coronel, na verdade, porque ele conseguiu entrar em uma favela que era dominada pelo Comando Vermelho e nenhum traficante abordou ele nem nada. Ele conseguiu entrar como se fosse nada, como se ele não fosse policial, como se fosse um morador de lá mesmo. Ele tava questionando esse policial, porque ele tava suspeitando que ele tinha alguma coisa ligada com o tráfico. Ah, sim. Eu tô ligado que é um Gabriel Monteiro. Não gosto muito dele. Realmente, ele tem algumas atitudes assim que eu reprovo completamente. Mas, de vez em quando, ele traz algumas abordagens interessantes sobre o posicionamento da polícia em relação a alguns casos. Eu já vi uma coisa ou outra dele assim que eu, tipo, apesar de eu ter um posicionamento político diferente do dele, em alguns momentos tem algumas ações que ele faz assim que eu chego a concordar até. Mas, enfim, tem muita mensagem aqui no chat, eu não vou conseguir olhar tudo. Teve uma coisa só que o Cauã tinha comentado, ou Cauã não, que o Daniel tinha comentado, caso em que pessoas foram presas por foto no Instagram. Sim, é verdade, Daniel. Inclusive, tem algo que é muito questionado dentro da polícia, que é a identificação através de foto. Porque muitas vezes a polícia ela faz uma. Ele tem lá um arquivo de fotos de pessoas, inclusive, que nunca cometeram crimes na vida, nunca se envolveram com nada demais. Mas, por algum motivo, a foto daquela pessoa está lá, estampada nos arquivos da polícia. E aí tem a questão da identificação, né? Quando alguém sofreu um crime, tal, foi assaltado, tal, não sei o quê, ele vai para a delegacia, a polícia vai chegar e vai mostrar esse arquivo de fotos. E, de repente, se passar pela foto dessa pessoa a pessoa que sofreu o assalto olhar e disser que foi aquela pessoa que assaltou, a polícia vai atrás dele. E, tipo, sendo que pode ter sido só uma confusão da cabeça da pessoa que sofreu o assalto, coisa e tal. E eu caí. Ah, tá. Minha imagem tinha falhado aqui. E esse tipo de identificação acaba sendo bem complicado porque. Peraí, só um momento. Tá. Me perdi. Aqui. Tive uma mensagem aqui, acabei me perdendo. Mas, enfim, isso me lembra, inclusive, só para a gente
terminar esse assunto para voltar para a aula, isso me lembra de uma situação que eu achei uma das mais bizarras de um tempo atrás, que era assim, era um menino que trabalhava numa oficina, menino não, rapaz de 20 anos, tal. Eu vi esse caso. Eu nem terminei de falar, meu filho. Oxe. Ele trabalhava numa oficina, e aí nos horários de almoço dele, ele, tendo o sonho de ser fotógrafo, ele tinha comprado uma câmera fotográfica com o salário dele da oficina, e durante os intervalos dele, durante o horário de almoço, ele saía pelas ruas, perto da oficina, até porque depois ele precisava voltar, tirando foto de pássaro, tirando foto de árvore, tirando foto de movimentação para poder testar a câmera e testar técnicas de fotografia. Só que aí, um vereador, juntamente com algumas pessoas do bairro, da rua do bairro, assim, tiraram foto dele, mandaram para o grupo do WhatsApp, que tinha ali daquela comunidade, daquelas pessoas, que era um bairro de classe média, e começaram a falar, ó, tome cuidado, porque tem um bandido tirando foto das casas daqui para poder assaltar. Tipo, era um jovem que foi exposto por esses justiceiros sociais. Esse é o grande problema, por exemplo, sobre você ter arma em casa, né? Imagine só, uma pessoa que olha no grupo do WhatsApp uma mensagem dessa, e aí de repente você tá na rua e vê que essa pessoa tá lá tirando foto, vai chegar, qual é a primeira coisa que vai fazer? Vai pegar a arma que tá dentro de casa, vai tirar a conversa com ele ou vai chegar logo dando tiro. Um Mas, tipo, rapaz que era professor, completamente inocente, que estava somente tirando foto de ambiente, tirando foto só para treinar, porque o sonho dele era ser fotógrafo. Então, e claro, qual era a cor da pele desse menino? Negro. Não mataram ele, não. Mataram ele, não. Quando as fotos dele, quando a foto dele começou a aparecer, começou a ser divulgado na mídia, ele teve que aparecer. Ele saiu no jornal, apareceu no jornal do local, dizendo, pedindo, pelo amor de Deus, pararem com aquilo, porque estava passando estavam vendo ele como bandido. Inclusive, o próprio vereador depois pediu desculpa por essa situação. Mas era o fato dele de simplesmente ser uma pessoa negra distante de uma realidade que eles estão acostumados. Se fosse uma criança branca, se fosse um jovem branco que estivesse passeando por aquelas ruas tirando foto, ninguém iria dizer que ele estava tirando foto de casa para assaltar depois. Mas como era um jovem negro fazendo isso, ele já foi julgado, já existe esse pré-julgamento, ele já foi julgado como criminoso por conta dessa situação. Então, isso é o que a gente fala sobre racismo estrutural. Por quê? Ele não fez absolutamente nada ali, mas as pessoas já estavam julgando ele como criminoso pelo simples fato dele ser uma pessoa negra. Tipo, eu aqui em Aracaju, quando eu cheguei para morar aqui em Aracaju, eu passei por situações desse tipo. Passei por situações assim de eu estar andando no supermercado e de repente está lá dois seguranças atrás de mim pensando que assaltar o supermercado. Por quê? Porque eu, sendo um cara negro, cabelo black power, tal, as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas dessa forma, pelo menos naquela época, quando eu cheguei, não estava acostumado a ver pessoas dessa forma aqui. E o preconceito, o racismo estrutural já começa a perseguir pessoas negras por conta disso. A pessoa vai tirar o porte, ela passa por vários testes psicológicos para entender que a arma é um objeto de defesa, não de ataque. Se tiver algum pensamento desse tipo, ela não conseguiria ter o porte de arma, se é usado para atacar, seja uma ocasião ilegal. Então, Otávio, eis um grande problema. Tipo, eu concordo contigo em relação a isso, realmente ele passa por diversos exames. Só que aí, por exemplo, a polícia passa por diversos exames também, para poder entrar. Para um policial
ter um porte, a posse de arma, precisa passar por diversos âmbitos psicológicos também. Mesmo assim, a gente vê diversas atrocidades que policiais acabam fazendo. O caso lá em Salvador mesmo, de um policial que simplesmente surtou e acabou sendo morto pelos próprios policiais porque tinha atirado neles. Ou diversas situações que a gente ouve falar de um policial, como aconteceu recentemente, um bombeiro militar, por conta de uma discussão de trânsito, ele desceu do carro dele e começou a apontar a arma para a cabeça do motorista do carro que estava atrás, com que eles estavam discutindo. Então, a arma acaba sendo utilizada, mesmo para essas pessoas que são treinadas. O motorista tinha porte legal de arma? Tinha. Ele era policial, era bombeiro militar. Tinha porte de arma, mas por conta de discussão, porte e posse. Por conta dessa discussão, ele saiu do carro dele para ameaçar o outro. Eu estou falando somente em relação à atuação dos policiais, que o policial tem posse e porte pode usar a qualquer momento, né? Mesmo não estando de farda. Muitos deles acabam sendo desequilibrados. E em relação às pessoas normais, digamos assim, pessoas que não são da polícia, que têm um porte de arma, que pode ter arma dentro de casa e coisa e tal, em relação a isso, eu até concordo para aquela galera que mora mais para o interior, que tem sítio, que tem fazenda, realmente ali você precisa ter uma segurança maior, porque são áreas bem grandes. O problema é que muita gente, mesmo passando por esses testes psicológicos, porque são testes extremamente subjetivos, tinha um porte de arma. Aí, ó, nesse caso, Otávio, eu concordo. Tá? Hoje em dia não tem mais arma. Só que dentro da cidade acaba sendo mais complicado, porque muitas vezes essas pessoas elas não usam simplesmente para se defender, mas sim para, se elas se sentem ameaçadas, pode ser ameaçado qualquer coisa. Um vizinho que está fazendo um churrasco e o som está alto. Aí o que é que o cara vai fazer? Vai pegar a arma, tem um porte dele dentro de casa, vai pegar a arma e vai sair para ameaçar o outro. Passou no teste psicológico, passou tranquilamente, mas acabam se utilizando daquela arma para ameaçar outras pessoas, para gerar medo nas outras pessoas, uma forma de querer gerar respeito, o respeito através do medo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Então, essa discussão sobre posse, sobre porte de arma, precisa ser muito bem feita para saber quem realmente tem condição de ter ou não. Não é à toa que a gente vê tanto como aconteceu essa semana lá nos Estados Unidos, a pessoa sair com a arma na mão para matar algumas pessoas, sair praticando chacinas por aí adentro. Não sei. Aí, tô vendo aqui a mensagem do Otávio. Teste mais rígido, sim. Uma responsabilidade maior. Enfim, vamos para a aula. Vamos voltar aqui para a aula. Essa é uma discussão que é enorme. É bem interessante esse tipo de discussão, mas a gente precisa focar aqui agora. Vou colocar até mais café aqui. Discussão boa. Sabe o que a gente poderia fazer? Ver com o Luciano, de vez em quando, assim, a gente marcar alguns debates fora do horário de aula, de tarde, alguma coisa assim, fora do horário de aula, para poder discutir essas questões gerais de Brasil, sabe? Ia ser massa. De política, sobre armamento, sobre aborto e tudo. E colocar pessoas que realmente pensam diferente. Sabe dizer como vai ser o sábado letivo? Não. Mas aí seria interessante, Júlia. A gente pode aproveitar o sábado. Eu vou falar com o Luciano depois. E, de repente, até chamar algumas pessoas de fora para entrar nessa discussão. Fazer não somente uma aula, de repente até todas as turmas juntos, né? Porque todo mundo
tem seus posicionamentos e tal, para a gente fazer um aulão, assim, e trazer essas discussões, porque é bem interessante mesmo. Enfim, mas Ô, vamos professor, e voltar. por que cada um professor não dá para uma sala, por exemplo? Porque cada professor não dá para uma sala? Não É, dá para uma exemplo. sala o quê? O quê? Tipo assim, você dá para nossa sala, o professor de matemática dá para outra. Mas esses professores não têm uma especificação nesse posicionamento. Eles não saberiam discutir muito bem sobre isso, eu acho. Tem essa questão. Talvez até saibam, não sei. O interessante é porque, discutindo na TV Sergipe, Daniel falando às 15 horas todo sábado na TV Sergipe, Geopolítica e Sociologia. Ah, tá, às 15 horas todo sábado tem isso. Mas, enfim, tipo, pode ser que outros professores não se interessem por esses assuntos, sabe? Pode ter posicionamentos diferentes? Pode, tranquilamente, é ótimo, inclusive, a gente ter divergências. É por isso que eu costumo dizer assim, eu estudo muito sobre política, eu leio muito sobre política, mas eu não me limito somente àquilo que eu acredito. Então, se eu vou ler, por exemplo, só para a gente fechar esse assunto, sobre o uso do kit COVID, um exemplo. A hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina e tal. Eu leio muito a respeito de quem se posiciona contra, mas eu também leio bastante sobre quem se posiciona a favor. Tipo, de pedir amigos para fazerem tradução mesmo de textos dos Estados Unidos, da França e tudo, que tratam sobre esse assunto, de pessoas que defendem esses assuntos, saca? Porque eu preciso entender também o porquê deles concordarem com esse uso. Que tipo de análise eles fazem, saca? A gente precisa estar aberto às contradições, porque ninguém tem a verdade absoluta. Todo mundo deve se questionar Isso é o um bom porquê. exemplo do professor, porque muitas pessoas só veem o lado deles que eles acham que tá certo e não vê o lado do outro posicionamento. Às vezes não Exatamente, quer nem discutir com a pessoa porque acha que é o que tá certo. exatamente, exatamente isso. A gente precisa permitir que haja esse contraditório, permitir que qualquer diálogo que a gente possa ter com alguém, a gente precisa ter também com pessoas que pensem diferente da gente. Porque senão a gente vai viver dentro de uma bolha, vai ter aquilo como verdade absoluta e pronto, acabou. E Qualquer vai pessoa ficar que essa venha de guerra para fora, sempre. qualquer pessoa que venha de fora dizer uma coisa diferente, vai acontecer o quê? Fake news. Aí não dá, né? Enfim, aula, aula, aula. Inclusive até 11h10, já sei, viu, Luiz Carlos? Obrigado, 11h10 e tal, para a gente não invadir mais a aula de outros professores. Enfim, no cenário internacional, a Inglaterra muito vinha pressionando pelo fim do tráfico atlântico de escravos. Tá? Desde a Inglaterra, ela foi a primeira grande nação no século XIX a abolir a escravidão. Essa última aula. Então a gente leva essa aula até O que, meio-dia. professor? O que você disse A Inglaterra, sobre mim? sobre você. Eu não falei mal de você, não. Não, falou sim sobre. Luiz, eu já sei, não sei o que lá. Foi? Eu esqueci agora. Não, falei em relação ao horário, pô. Não, eu já sei que a aula vai até 11h10. Então, foi só isso, para eu não passar de novo do horário. Foi só por isso que Tem eu comentei. problema não, hoje não tem o sexto horário mesmo. Não tem sexto horário hoje. Pronto, então, quando terminar nossa aula, a gente leva até meio-dia para falar sobre política. Não, essa é a minha última aula também, de hoje. Mas, enfim, a Inglaterra foi a primeira grande nação a abolir a escravidão.
a defender a abolição da escravidão, o fim do tráfico negreiro, né? Eles, claro, assim como hoje, os Estados Unidos é a principal nação no mundo, então qualquer resolução no mundo precisa passar, principalmente quando são questões econômicas, precisa passar pelos Estados Unidos, que sempre vive essa guerra com a China, para saber quem é a maior nação do mundo, né? Mas naquela época, no século XIX, quem mantinha esse papel era a Inglaterra. Não é à toa que, quando rolou a Guerra do Paraguai, de quem é que os países buscaram financiamento? Da Inglaterra. Quando a corte imperial portuguesa precisou fugir de Portugal por conta da pressão do Napoleão Bonaparte e vieram para o Brasil, para quem eles pediram ajuda financeira, principalmente? Inglaterra. Até mesmo porque os Estados Unidos, as 13 colônias, a colonização dos Estados Unidos se deu a partir dos ingleses. Por isso que os Estados Unidos, inclusive, é uma nação rica hoje em dia, porque eles foram colonizados justamente pelo país mais rico naquela época, né? Quero não, vou precisar sair, tá bom. A gente pode levantar essas discussões de depois. Eu vou procurar ver esse lance do sábado letivo, porque aí, de repente a gente pode colocar umas discussões dia de sábado mesmo. Vou conversar com o pessoal. Que horas? Mais ou menos. Que horas? Que hora vai ser? Não sei, ainda não sei. Aí tem que ver. Tá, provavelmente pela manhã. Mas eu preciso conversar com o Luciano antes. Mas, enfim, a Inglaterra há muito vinha pressionando pelo fim do tráfico atlântico de escravos, motivada tanto por interesses econômicos quanto por uma crescente rejeição da opinião pública inglesa à escravidão. O governo inglês promulgou em 1845 o Ato de Supressão do Comércio de Escravos, autorizando sua marinha a capturar quaisquer navios que fizessem a travessia de escravos da África à América. Então, os ingleses, eles começavam a manter seus navios ali passando pelo Atlântico, porque qualquer navio, qualquer tumbeiro que passasse e tivesse escravos, a Inglaterra poderia simplesmente chegar e abordar esse navio negreiro e libertar os escravos. Então, essa lei foi promulgada lá em 1845. Tá, isso mesmo. E aí a gente tem uma coisa interessante também, porque quando a gente fala sobre os interesses econômicos da Inglaterra, tinha uma grande questão. A Inglaterra, depois da abertura dos portos, em 1808, aqui no Brasil, a Inglaterra vendia muita coisa para o Brasil, muitos produtos comercializados entre Brasil e Inglaterra. Então, se você tem poucas pessoas no Brasil que têm o poder aquisitivo para poder comprar esses produtos, não vale a pena. Então, se você tem a grande maioria da população de escravos que não tem dinheiro para comprar esse produto, não vale a pena para a Inglaterra. Então, o que é que eles fizeram? Começaram a pressionar o Brasil para que o Brasil abolisse a escravidão, para começasse a contratar trabalhadores livres, o pessoal que trabalhasse a partir de um salário, com bases salariais. Por quê? A partir desse momento que há mais pessoas com dinheiro na mão, vai ter mais dinheiro circulando. A Inglaterra, que traz seus produtos para o Brasil, naquele momento, vai ter uma maior quantidade de pessoas que podem comprar os seus produtos, consequentemente gerando mais lucro para eles. Então, um dos interesses no fim do tráfico negreiro, no fim da escravidão para os ingleses, era justamente para que aumentasse a quantidade de pessoas que pudessem comprar os seus produtos por serem pessoas já assalariadas. O Brasil levou 5 anos, se eu não me engano, o nome dessa lei, inclusive em inglês, é Bill Aberdeen. Pois é, Evelyn. O Brasil levou 5 anos para ceder à pressão dos ingleses,
até que em 1850 promulgou a Lei Eusébio de Queiroz. Deixa eu botar aqui só a Lei Eusébio de Queiroz. Isso é bem interessante para a prova futuramente também. Em 1850, então, teve a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico de escravos. Deixa eu ver. Pronto, esse gordinho aqui é o Eusébio de Queiroz. A partir de então, a apreensão de navios negreiros e de africanos recém-chegados aos portos do país se tornou frequente. Assim como os ingleses, através desse ato de supressão, eles poderiam abordar qualquer navio, seja inglês ou seja estrangeiro, que estivesse passando pelo Atlântico, que fizesse a travessia da África para a América, a partir do momento que a Lei Eusébio de Queiroz foi promulgada, o Brasil começava a fazer isso também. Qualquer navio, fosse brasileiro ou estrangeiro, que estivesse vindo da África para o Brasil e fosse abordado nesse caminho, ele poderia ter simplesmente ser sequestrado, ele sequestrava esse navio para si e libertavam esses escravos. Por quê? Teoricamente, libertavam. Porque estava proibida, a partir dessa lei, definitivamente, a entrada de escravos. Então, é por isso que aqui diz. A partir de então, a apreensão de navios negreiros e de africanos recém-chegados para o país se tornou frequente. A auditoria da Marinha se encarregava em conduzir os processos e julgamentos em primeira instância, ao fim dos quais, ficando comprovado o tráfico ilegal, os africanos apreendidos eram emancipados, eram libertados. No Rio de Janeiro, entre 1850, que foi quando foi promulgada a lei, até 1854, mais de 2.000 africanos recuperaram a liberdade dessa forma. No entanto, permaneceu intocada a situação dos demais cativos que aqui chegaram antes dessa lei. Então, antes de 1850, todos os escravos que já eram escravos continuaram sendo escravos. Somente aqueles navios que chegavam com mais escravos depois de 1850 é que tinham sua situação regularizada e eles eram emancipados. Só que a gente tem um outro problema. Você tira esses escravos, tira essas pessoas da África, traz para o Brasil em condição de escravizados, chega no Brasil e fala, opa, não pode ter escravos, vamos libertar eles. Sim, mas e aí? Os caras já foram tirados da terra deles, já foram trazidos para o Brasil, e de repente você liberta eles, mas joga eles ao léu, joga eles por aí, em qualquer lugar, sem dar uma mínima condição, sem indenizá-los pelo fato deles terem sido sequestrados de lá da África e trazidos para o Brasil. Simplesmente são largados pelas ruas do Brasil. Então, como é que você faz uma lei de emancipação, de libertação dessas pessoas que foram sequestradas e vão largar num território que não é a terra deles? Essa foi uma outra problemática existente dentro da Lei Eusébio de Queiroz. Porque, pelo menos, eles deveriam ser levados de volta à terra deles, né? Sei lá, tipo o programa de... Sei lá, quem é que tinha esse programa? Acho que era o Luciano Huck. De volta para minha terra, né? Enfim. De qualquer forma, todas aquelas pessoas que haviam sido escravizadas antes de 1850 continuavam na condição de escravos. E esse era também o outro problema que precisava ser combatido ainda. A proibição ao tráfico negreiro, você vai prolongar a aula, Prolongar a aula, não.
Tipo, quando der 11h10, a gente finaliza a aula, tá? A gente fecha a aula. Só que aí, o que a gente pode fazer é levar um pouquinho adiante para poder discutir outras questões. Ah, se tiver uma dúvida sobre, não sei, sobre, como a gente estava conversando antes, sobre armas, liberação de armas, tal, porte, hipótese e tal. A gente pode, depois de terminar da aula, discutir um pouquinho sobre isso. Sobre Covid, sobre política, sobre qualquer outra coisa. Não sou bom nessas discussões. Cara, é só ficar o que tiver dúvida. Sim, pode ser. Cauã não é bom nessas discussões. Cara, eu discordo. Eu discordo de você, Cauã. Você costuma ler muito. Você, Daniel, Otávio, tal, costumam ler bastante. Então, geralmente, vocês trazem questões bem interessantes para as aulas. Então, não sei, pode talvez não ser bom na discussão, mas já leu alguma coisa sobre o assunto e quer trazer aqui para a gente poder discutir, para poder falar. É interessante. Se quiser. Se não quiser, tudo bem. Também. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Vai ficar Evelyn. Me perdi e me encontrei. A proibição ao tráfico negreiro gerou uma série de reações que reconfiguraram a sociedade brasileira. Com a repressão ao tráfico ilegal, as dificuldades de obter escravos aumentaram significativamente e provocaram a formação de um tráfico interno no país. Então, assim, o tráfico negreiro, ele começou a ser considerado como ilegal, claro, então você não conseguia mais trazer na mesma quantidade negros africanos escravizados para poderem chegar aqui no Brasil. Ainda assim, alguns navios conseguiam chegar. Claro, faziam rotas alternativas, paravam em outros portos diferentes, tal, para impedir essa fiscalização. Só que a quantidade era muito pouca. O que a gente vai falar sobre o que vocês quiserem. Essa quantidade era muito pouca, sabe? Então começou o tráfico interno no país. Fazendeiros do Nordeste, como opção à crise na exportação dos produtos da região, principalmente de cana-de-açúcar. Hoje em dia a gente tem esses aviões. Naquela época, a gente só tinha o quê? Os fortes, que ficavam no litoral, né? E alguns navios que ficavam no entorno, ficavam no mar e tudo. Então, se avistava de longe, pegava o binóculo, a luneta, avistava de longe, assim, algum navio chegando, eles poderiam se aproximar para poder abordar. É diferente de hoje em dia, só que era uma quantidade também limitada, né, Otávio? Posso falar? Diga, Daniel. Pode falar. No Maranhão, até hoje, tinha uma ponte assim que ligava, pelo fato do Maranhão ser uma ilha, a cidade de São Luís é uma ilha. Sim, Aí sim. tinha uma ponte que ligava a cidade de São Luís até outra parte que era já a costa do Maranhão. Aí, embaixo da ponte, tinha um muro feito de pedras, onde tinha uns canhões de ferro ainda, da Sim. época das navegações. Aí aquela parte lá era tipo um canal, onde ficava um forte. É quando tentavam atacar, os canhões atacavam os navios por baixo. Bacana. Aí os navios afundavam. Aí, bem interessante. Inclusive, Daniel, existe uma demanda bem interessante por torpedo terrestre, basicamente, tá? Existe uma demanda bem interessante de arqueologia subaquática. O turismo aquático, né? Turismo de mergulho, que pega justamente essa região litorânea e o pessoal mergulha para poder fazer uma visitação a esses navios que foram afundados, muitos deles nesse período colonial. Então, eu não sei se de repente lá na região de São Luís, na região do Maranhão, eles chegam a fazer isso, dessa arqueologia subaquática,
Eu sei que na UFBA tem um mestrado específico de arqueologia subaquática que é muito interessante. E que esse turismo subaquático é bem bacana. É bem bacana mesmo. Eu não vou. Eu conheço algumas imagens, algumas coisas, só que eu não vou procurar, não, porque senão a gente vai se estender muito. Mas é bacana, bacana pela informação. Achei massa. Foto São Luís do Maranhão, na ponta terra entre o Rio Anil e o Rio Bacanga, noroeste de São Luís, no principal Coradouro. Em 1612 foi construído. Maranhão teve bastante influência francesa, inglesa e holandesa, né? Enfim. Tá. E aí, fazendeiros do Nordeste, então, como opção à crise na exportação dos produtos da região, começaram a vender seus cativos às fazendas de café do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Então, a gente teve um período lá no século XIX, meados do século XIX, que a exploração de cana-de-açúcar caiu muito por conta do comércio internacional, por conta de outros países, outros territórios que começavam a plantar também e eram mais próximos da Europa para fazer essa venda. E aí, então, as fazendas de cana-de-açúcar, elas começaram a entrar em decadência. Ou seja, você não tinha mais por que manter tantos escravos nessas fazendas. O que esses fazendeiros do Nordeste fizeram? Começaram a pegar alguns desses escravos e vender para as fazendas de café, as lavouras de café que ficavam na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Então, o tráfico interno continuou existindo. A lei Eusébio de Queiroz, ela tratava somente da entrada dos escravizados no Brasil. Então, os escravos que vinham através dos navios. Só que aqueles que já estavam internamente, essa lei, não existia uma lei específica ainda que tratasse desse assunto. Inclusive, os filhos dos escravos, até surgir a lei do ventre livre, os filhos dos escravos, eles também eram escravos. Desde muito cedo, desde quando eles tinham já uma idade para começar a trabalhar nas lavouras, eles já eram colocados para trabalhar lá. Então, já eram escravos, já nasciam na condição de escravos, até a gente ter a lei do ventre livre. Não restava mais dúvida de que a escravidão era uma instituição em vias de extinção. Diante disso, a elite brasileira adiou o quanto pôde a extinção do sistema escravista dentro do território. Claro, aquilo que a gente já tinha falado desde ontem. O pessoal se preocupava mais em dinheiro. Ao mesmo tempo em que tomava providências para preparar a sociedade para a abolição que viria. Eles eram contra a abolição da escravidão, mas já tinham a ideia que era um processo que acabaria acontecendo. Porque eles viam internacionalmente o que estava rolando. Viu o que estava rolando na Inglaterra, viu o que rolou já em praticamente todos os países da América Latina. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. O Haiti foi o primeiro, ainda em 1800 começou em 1798, se eu não me engano, 1805, o Haiti aboliu a escravidão. E o Brasil foi o último, em 1888. Mas todos os países da América Latina já tinham abolido a escravidão quando o Brasil resolveu abolir. Então, essa movimentação internacional, a elite agrária brasileira começou a ver que era um caminho sem volta. Então, ainda que eles defendessem a continuidade da escravidão, sabiam que em um momento esse sistema iria ruir, iria cair. Essa preparação, e aí a gente tem o quê? Eles estavam preparando a sociedade, o governo também preparava a sociedade para a abolição que chegaria,
Só que essa preparação não incluiu a integração dos futuros libertos. Ao contrário, a legislação aprovada tinha o objetivo de manter a hierarquia social rigidamente dividida. A musiquinha que a gente colocou ontem, onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Era a ideia de que os negros, eles não poderiam ascender socialmente. Eles, beleza, vão deixar de ser escravos? Vão se tornar emancipados, libertos? Vão. Mas só. Tipo, todo o período que a gente explorou vocês, não importa. Acabou, vocês estão aí largados. Tiramos vocês da África, trouxemos para o Brasil, mas agora vocês estão livres, vocês fazem o que bem quiserem entender. Tipo, não vamos indenizar vocês por esse período que vocês ficaram escravizados, não vamos mandar vocês de volta para a terra de vocês, absolutamente nada. Estão livres, agora se virem. Foi isso que as elites agrárias fizeram, né? Então, não incluir integração. Por isso que a gente traz toda uma discussão a respeito das cotas, hoje em dia. Cotas raciais, cotas sociais nas universidades, em concurso público e tudo. E aí é o que a gente diz hoje em dia. A branquitude de hoje, os brancos de hoje, eles são culpados pela escravidão que rolou até 133 anos atrás? Não. Mas eles gozam dos privilégios que foram dados à população branca, à população europeia, que eles tiveram desde aquela época, desde a chegada dos portugueses no Brasil. E os negros de hoje, ainda que não sejam fruto direto da escravidão, eles sofrem as consequências dos 400 anos de escravidão existentes no Brasil, que aconteceram no Brasil. Dos quase 400 anos, né? Então, ainda hoje, a população negra sofre as consequências de todo o sistema escravocrata que existiu no Brasil durante todo esse período colonial. No mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, aqui, surgiu a Lei de Terras, de 1850. A Lei de Terra de 1850. Ao fazer da compra a única forma de aquisição de uma propriedade, ela tornava praticamente inviável o acesso dos pobres à terra. E aí a gente tem isso por quê? Aqui a gente fala, as terras seriam adquiridas através de compra. A doação ou a posse de terras seria proibida. E a gente tem, através da compra. Quem naquela época tinha condição de comprar uma propriedade, de comprar um terreno? Somente quem já tinha dinheiro. A população que estava sendo liberta, a população escrava, não tinha trabalho, não era assalariada, pouquíssimos deles conseguiam um trabalho ou outro para garantir algum dinheiro, mesmo assim que não era um dinheiro suficiente para poder comprar terras. É só a gente ver hoje em dia quanto é que custa um terreno, quanto é um salário mínimo e quanto é que custa um terreno. Eu vou fazer uma comparação. Fora isso, que Travou. travou, voltou. Travou. Professor, travou não. Eu acho que é essa internet de padaria de Luiz Carlos. Né? Travou. Foi Daniel também que disse, não é só a minha não, hein? Tá travando para Daniel também. Eu tô no 4G. Por isso. Mas meu Tá. 4G é bom. Aí um Porque pouquinho não mais. tá assim, não. Luiz Carlos, acho que é só contigo mesmo. Otávio. Otávio tinha É chamado que eu como. tava longe do Wi-Fi, eu acho. O Brasil é um país subdesenvolvido.
sim, é subdesenvolvido por conta de todo esse histórico, né? É um país subdesenvolvido que, por conta do todo o processo de colonização pelo qual a gente passou, porque de qualquer forma, os Estados Unidos, eles também foram colonizados, né? O Brasil, toda a América Latina foi colonizada. É o tipo de colonização, o tipo de exploração pelo qual nós passamos. Então, isso envolve tudo. Tem muita questão, muitas questões que fazem com que nós sejamos um país subdesenvolvido, infelizmente. Eles têm mais tempo de histórias. Cara, na verdade, o Brasil tem mais tempo de história que os Estados Unidos. Porque, é, porque, é, deixa eu só colocar aqui, ó, chegada dos ingleses. Eu não sei exatamente quando os ingleses chegaram nos Estados Unidos, mas aqui, ó, 1607. Deixa eu colocar até essa imagem aqui. 1496. Deixa eu abrir esse daqui. Colonização inglesa, tal, tal, tal. Economia mercantilista. Ó, a criação da primeira colônia nos Estados Unidos foi em 1607. É isso aí, 1496 foi a América. Justamente, Daniel. O Brasil foi o primeiro país das Américas, né, a ser descoberto. Então, aqui, ó, em 1607 foi quando foi criada a primeira colônia em Virgínia, nos Estados Unidos. E aí foi que houve o surgimento das 13 colônias e tudo. Só que a gente tem que levar em consideração que o processo de colonização dos Estados Unidos se deu completamente diferente do Brasil. Em primeiro lugar, pelo fato de que a Inglaterra era um país extremamente rico. Era o país mais rico naquela época, né? Em segundo lugar, que eles buscavam criar uma Nova Inglaterra. Não é à toa que os Estados Unidos, eles inicialmente foram chamados de Nova Inglaterra. E o Brasil não era um novo Portugal. A ideia do Brasil para Portugal, exatamente, Daniel, exatamente, Otávio. A ideia do Brasil, de Portugal em relação ao Brasil, era simplesmente explorar o máximo possível, arrancar todas as riquezas que tinham no Brasil e levar para a Europa. Essa era a ideia de Portugal. Portugal só foi começar a povoar o Brasil depois que eles viram que outros países começaram a botar olho grande para cima da gente, porque o nosso território era muito grande. Então falou assim, opa, ó, já tem espanhol interessado em chegar aqui, holandês, francês, e a gente não quer fatiar o Brasil, não quer fatiar essa terra com outros países. Nós queremos a exclusividade da exploração desse país. Nós queremos arrancar as riquezas naturais do Brasil. Essa foi a ideia de Portugal, unicamente de exploração. A Inglaterra com os Estados Unidos, ainda que no início tivesse esse processo de exploração, só que eles começaram a ter uma outra visão. Então, assim, é um outro território que a gente pode, claro, plantar, pode explorar e coisa e tal, mas queremos criar uma filial. A gente fala assim, das empresas que têm matriz e filial, né? A gente quer criar uma filial da Inglaterra aqui nos Estados Unidos. Ainda que tenha uma ideia de exploração, a gente quer trazer o pessoal para viver aqui também, para gerar riqueza, mais uma riqueza para todo mundo, para a Inglaterra e para a Nova Inglaterra. O Brasil já foi um processo diferente. As Américas, em geral, exploradas pelos espanhóis, já foi um processo diferente também.
que eles tinham uma ideia única de exploração de riquezas. Exatamente, Daniel. Se eles pudessem, ia ser exclusivamente assim. Só que como a gente tem a renovação dos recursos naturais, eles continuaram explorando. E não é à toa que até hoje a gente é explorado por conta das nossas riquezas naturais. Só que hoje em dia a gente é explorado internamente. Ô, professor, se Portugal não tivesse roubado nada do Brasil, será que o Brasil seria o país mais rico do mundo? Provavelmente não. Porque se não fosse Portugal, a gente vai ser roubado por outras pessoas. Mas se Sacanagem. não fosse roubado por ninguém. Cara, não sei dizer. É uma situação muito hipotética essa, né? Porque, Bem difícil de não ser roubado. querendo ou não, o desenvolvimento exatamente, Otávio, melhor não falar. O desenvolvimento dos países das Américas só acabou ocorrendo graças à chegada dos europeus. O desenvolvimento industrial vai ocorrer a partir do contato desses países, dos países das Américas, com os países que já vinham tendo algum tipo de desenvolvimento. Nós tínhamos aqui uma exploração de nossas riquezas, mas com uma forma muito mais de subsistência. Era uma ideia muito mais comunitária. A presença dos indígenas no Brasil era uma presença com a ideia de uma exploração sustentável. Eles exploravam pela necessidade de exploração. Exploravam porque era uma necessidade pessoal deles e não em busca de riqueza. Quando o Brasil começou a ser explorado por outros países, era porque esses outros países iam em busca de riqueza. Quando o Brasil se permitiu ser explorado por outros países, era porque o Brasil também queria essa riqueza para si. Então, os índios iriam acabar em guerra com os espanhóis, por exemplo, exatamente, como foi o caso, se não me engano, do Chile, com a situação do Tupac Amaru. E só uma correção, Daniel, que eu aprendi, inclusive, que é uma correção que eu me faço também há pouco tempo, que o correto não é a gente chamar de índio, mas sim de indígena. Foi algo que eu também só fui saber coisa de um mês e meio atrás, que eu também sempre falava índio, índio. Só que os nossos indígenas, eles começaram a ser chamados de índios por conta da ideia da exploração europeia, que eles, teoricamente, achavam que teriam chegado na Índia, nas Índias. Vocês lembram que eles faziam, através da Companhia das Índias, né, eles faziam um contorno da África para poder chegar na Índia. E aí, teoricamente, eles teriam chegado no Brasil através de um desvio dessa rota, que ao invés de contornar a África, eles teriam atravessado o Atlântico e chegado no Brasil. A ideia deles era chegar na Índia e acabou chegando no Brasil. E aí é por conta disso que os nossos indígenas acabaram sendo chamados nessa época de índios, por conta disso, pela relação com a Índia, desse pensamento. Mas o correto é Professor, indígena. os Diga, caras são burros demais naquela época. então, ou extremamente inteligentes. Afinal de contas, eles foram os primeiros a chegar no Brasil, foram os primeiros a ter a posse do nosso território, né? Então, sinceramente, como diversos estudiosos, historiadores falam, eles... Beleza, Daniel, rapidinho. Muito provavelmente, eles já tinham conhecimento da existência dessas terras além-mar, dessas terras ao atravessar o Oceano Atlântico. Talvez não soubesse o que poderia ser encontrado aqui, mas eles sabiam que tinha um território novo a ser explorado. Diversos historiadores defendem essa questão. Então, é muito ingênuo
pensar que eles chegaram nas Américas simplesmente porque eles erraram o caminho da Índia. Basicamente isso, Otávio. Enfim, Daniel, diga aí se tinha uma dúvida. O negócio é o seguinte, eles tendo sido inteligentes ou burros, o que eles fizeram foi até meio cruel, porque eles escravizaram os africanos, os europeus eram totalmente gananciosos, porque eles escravizaram os africanos, que foram os povos africanos que eles julgaram ser menos desenvolvidos, chegaram aqui no Brasil, tentaram escravizar os índios, tentaram catequizar os índios. Caramba, esses europeus, hein? É, e tem mais, Daniel. Indígenas. Indígena. E tem mais. Depois que os europeus viram que a emancipação, a autonomia, né, a independência dos países das Américas era algo sem volta, eles fizeram um processo de neocolonização com a África. A exploração que eles fizeram no Brasil, nas Américas, durante esse período de 1500 até mais ou menos 1900, quando eles viram que não poderia mais ser feito nas Américas, eles fizeram um processo de neocolonização na África. Então, tipo, eles simplesmente invadiram o continente africano e começaram a explorar, assim como eles exploraram o continente americano. Então, tipo, a África era o berço da civilização, saca? E aí, eu gosto sempre de colocar essa imagem do rei Leopoldo da Bélgica, que foi um dos caras mais cruéis dentro dessa neocolonização. E essa imagem daqui é extremamente icônica porque a quantidade de pessoas que foram escravizadas, a quantidade de africanos que foram escravizados, rapidinho, Otávio, a quantidade de africanos que foram escravizados, que foram torturados, que foram mortos, foi gigantesca. Tá vendo aqui, ó, essa foto que eles têm segurando mãos, os africanos eles tinham suas próprias mãos decepadas, ou eles precisavam, a mando dos belgas, decepar a mão de outros africanos. Tinha da agonia, vontade de chorar um negócio desse. Decepar e tirar foto segurando essas mãos. Tipo, cara, isso o que o rei Leopoldo fez foi algo extremamente brutal. O rei belga sanguinário Holocausto Africano. Eu não vou abrir mais isso aqui, mas, tipo, cara, isso daqui foi em 1910, 1920. Ó, essa imagem daqui. Crianças que tinham suas mãos decepadas, que era uma forma de querer mostrar poder. Basicamente, isso que eles faziam com os africanos, aqui já no século XX, no início do século XX, não foi exatamente dessa forma, mas a exploração, a crueldade que os portugueses, que os espanhóis fizeram com os nossos indígenas, com os negros africanos escravizados trazidos para o Brasil colônia, para as Américas, a América Espanhola como colônia, também passaram por diversas atrocidades. Enfim, é de uma crueldade sem tamanho, velho. É de uma crueldade sem tamanho. Mas, enfim, vamos voltar, sair um pouquinho disso, porque é chocante demais, dá muita agonia mesmo. Otávio tinha chamado
Diga aí, Otávio. Eu acabei não tava comentando sobre essas coisas. Otávio vai comentar ainda alguma coisa? Chamando Otávio. Por favor, compareça. Aqui, a Natal. Respondeu. Foi não necessário o Brasil para ficar com 100% das riquezas. Então, teve até um período que o Brasil, ele, assim como existe a Grã-Bretanha, né? Grã-Bretanha que junta Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte. Do Norte. É É só a só do Irlanda do Norte. Norte. É conhecido como Eire também. Esses três fazem parte da Grã-Bretanha. No Brasil, o Brasil chegou a um determinado momento que a gente fez parte de uma espécie de Grã-Bretanha, só com Portugal, que era Portugal, Brasil, Angola, os territórios de língua portuguesa, que pertenciam a Portugal. Teve um determinado momento que a gente foi um conjunto, um país único, digamos assim, e não essa ideia do processo de metrópole e colônia. Chegamos a ser um país único, mas foi por pouco tempo. Eu não estou lembrado da situação agora qual foi, só depois de dar uma pesquisada. Mas, enfim, chegamos a ser isso. Só que depois o Brasil buscou independência, então, ainda bem, somos independentes. Ou não, nunca se sabe. Enfim, falta só 10 minutos, deixa eu só terminar essa parte daqui. Diz o seguinte, aquilo mesmo que ele tem na celular, só para pegar o ouro, basicamente. O ouro e toda a agricultura, né? Café e açúcar. Ao fazer da compra a única forma de aquisição de uma propriedade, ela tornava praticamente inviável o acesso dos pobres à terra. Então, eles não tinham, essa população liberta, ele não tinha como comprar terras, ser dono de uma pequena propriedade para poder plantar para sua subsistência. Não existia essa possibilidade. Então, foi algo que a lei de terras acabou dificultando bastante para essa população negra, para essa população mais pobre. Em 1881, novamente, a gente vai ter um golpe dado nas camadas mais humildes da população com a aprovação da Lei Saraiva. Ela estabelecia que, para ter o direito de votar em candidatos para os cargos legislativos do Império, os eleitores deveriam ser alfabetizados. Então, a gente tinha uma parcela mínima da população com acesso à educação. Geralmente pessoas brancas, descendentes de portugueses. Só eles tinham direito a votar e mais, precisavam comprovar uma renda de 200 mil réis. Ou seja, a população negra era analfabeta, em sua maioria, e aqueles que não eram analfabetos ainda precisavam comprovar uma renda mínima de 200 mil réis anuais. Ou seja, ninguém da população negra, dos ex-escravos, dos libertos, lá pela Lei Eusébio de Queiroz, ninguém tinha condição de voto, de poder ser eleitor, de poder votar. Somente os portugueses, os descendentes de portugueses que acabavam tendo esse direito. É importante registrar, faltam só 5 minutos para essa aula, deixa eu terminar pelo menos essa página. É importante registrar que o primeiro censo da população brasileira, realizado em 1872, indicou que o analfabetismo, na época, atingia cerca de 82% da população com 5 anos de idade ou mais. Só 18% da população era alfabetizada. 18%. Era tipo, se a gente fosse pegar hoje,
População acima de 5 anos de idade, a gente deve ter em torno de 200 milhões, quase 200 milhões. 18% disso dá quanto? Daniel, que é bom em matemática aí, o Cauã, 18% de 200 milhões. 18% de conta. De 200 milhões. 36. É Dá perto 200? 18% de 200 milhões. Dá 100 e pouco. Não, 20% de 200 milhões dá em torno de 40 milhões. Então, Tá por volta do que o Otávio disse. 36, 37, 38, por aí. por aí. Pronto, 36. Vamos colocar esse número de 36. Imagine só, você ter em torno de... Hoje em dia, era como se dos 200 milhões de brasileiros acima de 5 anos de idade, somente 36 milhões fossem alfabetizados, soubessem ler e escrever. 18%. Imagine só. Naquela época, claro, a quantidade de pessoas era bem menor, mas somente 18% eram alfabetizados. Exatamente. Imagine só, você ter, se fossem números de hoje, seriam 164 milhões de analfabetos no país. Imagine só o que é a situação. E aí, ou seja, esses 164 milhões, claro que fala acima de 5 anos de idade e tal. Naquela época, quem poderia votar eram aqueles acima de 21 anos, então uma quantidade bem menor. Mas só a partir disso a gente vê que era a quantidade mínima que tinha direito a votar. Além disso, além de precisar ser alfabetizado, precisava comprovar uma renda acima de 200 mil réis anuais. Praticamente ninguém poderia votar. E aí, claro, eles votavam entre si. Quem é que se candidatava? Pessoas ligadas às elites agrárias, gente rica. Quem é que poderia votar? Pessoas ligadas às elites agrárias, que tinham dinheiro, que tinham acesso à educação, que eram alfabetizadas, que tinham dinheiro. Então, era uma quantidade mínima de pessoas que poderiam votar, que basicamente votavam entre si. Esse dado dá a dimensão do quanto a exclusão do direito do voto, de volta aos analfabetos, significou um impedimento de direitos políticos à grande maioria da sociedade brasileira. Nesse contexto, até o estabelecimento de renda mínima para os eleitores era menos excludente, pois não representava um valor tão alto em relação à média, ainda que houvesse na lei critérios muito rigorosos de comprovação dos ganhos, o que era um obstáculo aos eleitores pobres e alfabetizados. Então, ainda que 200 mil réis anuais não fosse, para a época, algo tão grandioso, eu não sei o quanto seria equivalente hoje em dia. Mas não era algo tão grandioso assim, mas era uma forma de exclusão ainda. Né? Então, era mais uma maneira de dificultar a população mais pobre, porque tinha uma população pobre que ainda conseguia ser alfabetizada, conseguiram ter acesso à educação de alguma forma, conseguiram saber ler e escrever, só que não conseguiam juntar esse dinheiro todo anualmente. Então, ficava difícil ter o direito dele enquanto eleitor. Enfim, eu vou finalizar essa aula de hoje. Falta só 2 minutos, 1 minuto e meio. Eu vou finalizar essa aula de hoje com essa parte do Fundo Tráfico na Igreja, parte 159, e a gente continua a partir de amanhã. Beleza? Beleza. Vocês estão escutando aqui bem na hora, no finalzinho da aula, o pessoal começar a fazer isso. Mas, enfim, aí a gente finaliza por aqui hoje esse assunto. E pronto. Vou terminar isso daqui. Manda um cheiro para mim. Um cheiro para mim.
Ah, não, era para você no caso. Cheiro, cheiro. Beijo, galera. Eu Tchau, tinha professor. Tchau, falado. professor. Tchau, professor. Bom dia. Bom dia, valeu, galera. Eu tinha falado sobre quem quisesse continuar na aula depois e tudo, mas vamos deixar isso para outro dia. Eu vou conversar realmente com o Luciano para a gente ver se de repente esses sábados letivos a gente consegue colocar umas discussões bacanas assim sobre questões do cotidiano, na sociedade, que pode ser bem interessante, botando outros professores, outros posicionamentos, de repente até gente de fora da escola para a gente poder fazer essa discussão. Beleza? Então, Beleza pura. Beleza, professor. Beleza pura. beleza, então. Valeu. Falou, galera. Tchau, Tchau. professor. Até Valeu, amanhã. falou. Tchau. Fui. O professor falou a mesma coisa que Falou, eu. galera. Tchau, tchau, todo mundo. Fui. Evelyn, clica no nome dela, vai aparecer um balãozinho de texto. É você clicar lá e manda mensagem pra ela. Qualquer mensagem, oi, sei lá, tchau. Como é que vocês conversam? Aí você manda, clica no nome na foto, no nome de Júlia, qualquer e-mail que você já tenha enviado. Depois, você manda qualquer mensagem pra ela. É simples. Tchau.